camarada Paz, camaradas e amigos, quero, em primeiro lugar, em nome da CGTP de Portugal, saudar calorosamente o 16º Congresso da FSM, as organizações aqui representadas e, por seu intermédio, as trabalhadoras e trabalhadores de todos os continentes. Uma saudação também à PAME pela sua ação militante e pelas condições que criou para aqui nos receber e para a realização deste importante congresso. Permitam-me ainda uma palavra de agradecimento à direção da FSM, na pessoa do seu secretário-geral, o camarada Jorge Mavriques, pelo convite para participarmos neste grande congresso, ilustrativo da vitalidade e das potencialidades da organização de classe idónea, madura e com futuro, que é a Federação Sindical Mundial. Uma participação que, sendo solidária, visa ir mais além, abrindo caminho ao aprofundamento dos laços de amizade e cooperação bilateral que unem as nossas organizações, procurando dar expressão reforçada à unidade na ação em defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores e dos povos à escala global. Esta é, queremos, uma perspectiva justa e crescentemente ajustada às exigências do tempo presente, refletidas no lema do Pacto de Atenas, contra a barbárie capitalista, pela justiça social, por um mundo sem exploração. Camaradas e amigos, ao intervir na Conferência Mundial sobre a Globalização, a crise e consequências para os trabalhadores, promovida pela FSM em Lisboa em dezembro de 2008, a CGTP afirmava que os desenvolvimentos do cenário de crise comprovavam já à altura uma tendência para que os seus efeitos mais nefastos recaíssem sobre os mesmos de sempre, os trabalhadores e as camadas mais desfavorecidas das populações nos vários países. Alertávamos ainda para os cânticos de sereia dos que se posicionavam a favor de uma suposta capacidade de autorregulação e humanização do sistema capitalista, como se fosse reformável ou domesticável, bem como dos porta-vozes de governos e de organismos e instituições europeias e internacionais que se desdobravam em promessas de mudança. Decorridos mais de 2 anos, a retórica capitalista é posta a nu pelas consequências da mais violenta ofensiva desencadeada pelo sistema contra conquistas históricas dos trabalhadores e dos povos, nomeadamente no plano dos direitos económicos, sociais e laborais. Uma ofensiva sem mãos a medir na salvaguarda e incremento do lucro, dos privilégios das classes procedentes e do grande capital. Que é feito do discurso da mudança, do fim dos paraísos fiscais, da taxação do capital financeiro, da chamada coesão económica e social? A Europa, camaradas e amigos, é, neste contexto, um dos continentes onde é mais evidente a aceleração do processo de integração capitalista, o nível de promiscuidade entre o poder económico e o poder político e as suas consequências para os trabalhadores, as trabalhadoras e os povos. Primeiro, em nome da crise global. Agora, em nome da crise da dívida soberana, passo a passo, as grandes potências e o grande capital vão conquistando novos patamares de domínio político, impondo o retrocesso económico e social e a perda de soberania dos Estados-membros da União Europeia. Para justificar o agravamento da exploração e o roubo da
populações por via de novos programas ditos de austeridade, temos aí agora o chamado Pacto para o Euro Mais, o semestre europeu, o controle dos orçamentos nacionais e das políticas económicas, financeiras e sociais, multas colossais que revertem a favor dos países mais ricos, maior desvalorização da contratação coletiva, substituindo-a pela relação individual de trabalho, menos salários, incremento da precariedade, subestimação dos sindicatos e do seu papel. 3 entidades, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, passarão à margem dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu a fiscalizar a aplicação de critérios que favorecem os mais ricos e castigam os países com economias mais débeis, transformando-os em meros protetorados das potências dominantes. A dívida privada de bancos e de outras instituições financeiras foi transformada em dívida pública e os trabalhadores, os reformados e pensionistas, os desempregados, os precários, os jovens, as mulheres, os mais pobres e os que menos têm, são agora os convocados pelas mesmas entidades que apoiaram e estimularam o esbulho de milhões de fundos públicos para salvar a banca privada, são agora chamados para pagar essa dívida por via de cortes nos salários, nas pensões, na proteção social, no aumento do preço de bens e serviços essenciais, de impostos sobre o trabalho e o consumo, enquanto continuam a crescer os lucros obscenos dos grupos económicos e financeiros e os ganhos especulativos, mesmo sobre a dívida soberana. Exemplo disto vem de Portugal, onde os banqueiros, ontem mesmo, em uníssono, declararam não estar disponíveis para comprar dívida do país, para não comprar dívida de Portugal, porque, pasme-se, é de risco elevado. E evidenciam assim aquilo que sempre temos dito, que o capital não tem natureza nem limites. Esta é a verdadeira essência, a verdadeira natureza do capital. Aproveitando a onda, ao invés de impor a renegociação da dívida pública, de procurar diversificar fontes de financiamento e adotar outras medidas que protejam Portugal e os portugueses, o Governo, ainda que demissionário e com eleições antecipadas já marcadas para o próximo dia 5 de junho, deu dito por não dito e no mesmo dia, ontem mesmo, abriu as portas à intervenção formal do FMI em Portugal. Um caminho inaceitável, sem futuro e que, tal como o demonstram os exemplos da Grécia ou da Irlanda, apenas arrastará consigo mais sofrimento, mais desemprego, mais pobreza, em nome da falsa salvação do país da bancarrota. Não! Este não é o caminho para Portugal, não é o caminho para a Europa, não é o caminho para o planeta. Camaradas e amigos, em Portugal, na Europa, no mundo, cresce a indignação e o protesto, a resistência e a luta organizada dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos povos contra a barbárie capitalista e o imperialismo. Na sua fase atual, a crise do sistema é, simultaneamente, potenciadora de um maior protagonismo dos trabalhadores e do movimento sindical com orientação de classe, agindo e organizando os trabalhadores dos locais de trabalho, adotando reivindicações e posições inequívocas e de luta consequente,
estaremos a abrir caminho à construção de alternativas económicas, sociais e políticas ao sistema dominante. Greves, paralisações, poderosas manifestações têm-se sucedido com uma frequência e dimensão inigualáveis contra as políticas antissociais, o desemprego, a pobreza e por reais alternativas. É preciso elevar o patamar da luta e a solidariedade internacionalista e de classe. Por isso, daqui saudamos a luta inquebrantável dos trabalhadores e do povo grego, dos trabalhadores e do povo da Tunísia, do Egito e do mundo árabe em geral. Daqui estendemos a nossa solidariedade ao povo mártir da Palestina, ao Iraque, ao Afeganistão, à Líbia, ao Saara Ocidental, a Cuba, a todos os que no mundo resistem e lutam pela soberania, pela independência, pela democracia, pela paz, pelo progresso e justiça social. Com o profundo sentimento de unidade, de solidariedade e de luta que atravessa este emocionante congresso, estaremos todas, a dar passos seguros e decisivos para a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna, uma sociedade sem classes, sem explorados nem exploradores, com a convicção de que mais cedo que tarde alcançaremos esse outro mundo possível e necessário. Trabalhadores, levantem-se! Viva os trabalhadores de todo o mundo!